Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 60 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 515 do Catecismo, no capítulo 3, que fala sobre a salvação de Deus, a lei e a graça. De forma particular, no artigo 1º, vamos falar sobre a lei moral. Diz o Catecismo: chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o sustenta. A lei moral é obra da sabedoria divina. Pode-se definir a lei moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Condena os caminhos do mal, que desviam de Deus e de seu amor. É, ao mesmo tempo, firme em seus propósitos e amorosa em suas promessas. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente, em vista do bem comum. A lei moral supõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para seu bem e em vista do seu fim, pelo poder, pela sabedoria e pela bondade do Criador. Toda a lei encontra na lei eterna a sua verdade primeira e última. A lei é revelada e estabelecida pela razão, como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor de todos. A lei moral encontra em Cristo a sua plenitude e a sua unidade. Jesus Cristo, em pessoa, é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, pois só ele ensina e dá a justiça de Deus. Cristo é o fim da lei, para que seja justificado todo aquele que crê. Diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. O homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir, pela razão, o bem e o mal, a verdade e a mentira. Presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural é universal em seus preceitos, e sua autoridade se estende a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base dos seus direitos e de seus deveres fundamentais. Os preceitos da lei natural não são clara e imediatamente percebidos por todos. Na atual situação, a graça e a revelação nos são necessárias, como pecadores que somos, para que as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos e sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. A lei natural propicia a lei revelada e a graça, um fundamento preparado por Deus e em plena harmonia com a obra do Espírito. A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais estão resumidas nos 10 mandamentos. Os preceitos do Decálogo assentam as bases da vocação do homem, feito à imagem de Deus. Proíbem aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial. O Decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. A lei antiga é uma preparação para o Evangelho. A lei é profecia e pedagogia das realidades futuras. Profetiza, como um presságio, a obra da libertação do pecado que se realizará em Cristo e fornece ao Novo Testamento as imagens, os tipos, os símbolos
para exprimir a vida segundo o Espírito. A lei se completa, enfim, pelo ensinamento dos livros sapienciais e dos profetas, que a orientam para a nova aliança e o reino dos céus. No Novo Testamento, a nova lei ou lei evangélica é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é obra de Cristo e está expressa particularmente no Sermão da Montanha. É também obra do Espírito Santo e, por meio dele, torna-se a lei interior da caridade. Concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8, versículos 8 e 10. A nova lei é a graça do Espírito Santo, dada aos fiéis pela fé em Cristo. É operante pela caridade, serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que é preciso fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de fazê-lo. A lei evangélica dá pleno cumprimento à lei antiga, a purifica, a ultrapassa e a aperfeiçoa. Nas bem-aventuranças, ela realiza plenamente as promessas divinas, as elevando e as ordenando ao reino dos céus. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé esta esperança nova, os pobres, os humildes, os aflitos, os de coração puro, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim os surpreendentes caminhos do reino. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei judaica, sobretudo no duplo mandamento do amor. Amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo, que resume os 10 mandamentos da lei judaica. Que nós percebemos aqui os 10 mandamentos da lei estavam escritos em tábuas de pedra, e agora, na nova aliança, o mandamento do amor fica escrito em nossos corações pela força do Espírito Santo. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.